Nosso update anatômico agora, nós vamos falar um pouquinho sobre uma revisão anatômica da artéria angular. Foi publicada em 2021 e fala sobre a descrição do posicionamento tridimensional da artéria angular em relação ao sulco nasolabial. Quando a gente começou lá atrás a fazer preenchimento, a gente preenchia realmente sulcos e linhas. E a gente tinha muito pouca preocupação com a artéria angular e o posicionamento. Quando a gente começou a evoluir no envelhecimento estrutural e ver que nós tínhamos que tratar dos planos inferiores até os planos superiores e que os tratamentos começaram a ficar mais sofisticados, não era só mais uma linha no sulco nasolabial, e sim técnicas cruzadas, cross-hatching, leques, fanning, muitas técnicas nessa região começaram a aumentar os números de complicação. E é por isso que uma revisão da artéria angular, o seu posicionamento, ela é tão bem-vinda nesse momento. Esse trabalho estudou espécimes e mostrou que em 100% dos casos a artéria angular estava lateral ao sulco nasolabial. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, porque quando nós formos fazer o preenchimento, ele deve ficar exatamente no sulco ou discretamente mais medial para nos proteger um pouquinho dessa anatomia. 90% dessa artéria angular apresentava um tronco arterial único, 9% tinham 2 troncos e apenas 1% dela tinham 3 troncos. Imaginem vocês uma artéria angular com 3 troncos, mas é possível em 1% dos casos. E é por isso que o estudo anatômico acaba sendo tão importante. A profundidade dela é 21,6 milímetros na comissura e cerca de 8,9 milímetros na região da asa nasal. O que significa que ela começa numa profundidade maior e ela superficializa cerca de 10 milímetros em direção à asa nasal. Ou seja, quando ela está próxima ao modilo, nós temos uma profundidade e próximo à asa nasal uma outra. O que nos leva a entender algumas estratégias do tratamento clínico. Aqui algumas figuras de variações anatômicas da artéria angular. E a gente consegue ver que 48% dessas artérias não se anastomosam com a dorsal nasal. Ou seja, elas não obedecem exatamente o mesmo trajeto na maioria das artérias angulares. E é por isso que a gente tem que ter tanto respeito com essa anatomia. Mas a maioria dessas variações, como vocês podem ver, continua posterior, lateral ao sulco nasolabial. No entanto, um tronco único, por exemplo, quando ocluído, ele gera um estrago, um malefício muito maior do que quando a gente tem artérias com troncos duplos ou troncos triplos. Apesar de ter mais risco quando os troncos são triplos, nós temos mais circulação colateral. Então, essa é a troca que a gente tem quando aumenta o risco tendo 3 troncos, aumenta também o benefício de uma circulação colateral no caso de uma oclusão. Aqui uma peça que nós dissecamos em Salvador em 2019, junto com o Cotofana, mostrando o trajeto dessa artéria angular, até ela lançar a alar e a labial superior. Não sempre essa anatomia é respeitada, como a gente já viu, mas via de regra esse é o padrão mais encontrado da artéria angular. Como vocês podem ver, ali no sulco ela está bem mais profunda na região do modilo e vai superficializando em direção à asa nasal. Isso implica em algumas táticas clínicas na abordagem do sulco nasolabial. Lembrar também que nós temos, junto com a emergência da artéria facial, o ramo marginal da mandíbula, que ele segue um pouquinho mais profundo e superficializa exatamente quando a facial entra atravessa a mandíbula. Então, junto com a facial, que vai dar a angular, nós temos o marginal da mandíbula, que é um outro marcador anatômico importante, principalmente para quem faz, por exemplo, ultrassom micro e macro focado. Como é que a gente localiza isso clinicamente, Isso não tem nada a ver com o artigo, mas só uma diquinha prática. A gente dá uma palpada até a gente achar uma discreta chanfradura, porque o forame, ele é muitas vezes palpável no rebordo ósseo da mandíbula. E aí, ao palpar essa chanfradura que nós sentimos na mandíbula, nós delimitamos um retângulo
de mais ou menos uns 3 centímetros de extensão e 1,5 a 2 centímetros de largura. E com isso nós temos uma proteção do marginal da mandíbula. E também estamos protegendo, sem dúvida nenhuma, os vasos faciais, já que o marginal da mandíbula passa exatamente acima deles. Tá? Então, aqui ela se inicia profunda, tem uma profundidade intermediária de mais ou menos 20 milímetros na região do modilo e passa para uma profundidade de 9 milímetros na região alar. Tá? Então, um desenho esquemático dessa artéria angular, né, e do trajeto que ela pode fazer e das anastomoses que ela pode nos dar cruzando a linha média facial. E algumas estratégias protetoras da artéria angular para o preenchimento nasolabial poderiam ser nós fazermos ele linear, de retroinjeção, discretamente medial ao sulco, bem no sulco ou discretamente medial, fazer algumas travas paralelas, parando sempre no sulco, ou fazer injeções posteriores ao sulco num plano mais superficial e medial ao sulco num plano um pouquinho mais profundo, fazendo as travas paralelas. Essas são algumas estratégias táticas para que a gente previna ter uma lesão de artéria angular. Então, esse artigo nos leva a alguns pontos principais. Nos 2/3 inferiores, né, da extensão da artéria angular, nós temos que aplicar no plano superficial e medial ao sulco nasolabial. No terço superior, aí a gente deve aprofundar a agulha e tratar no plano mais periostal, porque ela vai aqui da profundidade até aqui a superfície. Então a gente inverte, aqui nós tratamos superficial e aqui nós tratamos profundo. E não injetar na borda alar ou no sulco alar, porque são regiões onde ela tem, às vezes, uma área de circulação terminal e os vasos são extremamente superficiais. Portanto, o preenchimento da região alar não deve ser feito no plano superficial. Esses são os principais pontos anatômicos que a gente extrai desse artigo, que levam a uma aplicação prática direta no nosso dia a dia. Prosseguindo no terço médio, nós temos um outro vaso que fica um pouco esquecido, que é a veia facial. A veia facial tem uma importância. Ela é a maior veia da nossa face e ela é a mais tortuosa. Por que ela é tão tortuosa? Porque ela tem que atravessar uma série de músculos que têm movimentação. Se ela fosse retilínea, ela ficaria constantemente sendo estirada. Então é uma veia bastante tortuosa que atravessa a nossa face praticamente inteira, desde o canto medial da órbita até o rebordo mandibular. E existem alguns marcadores de superfície importantes para essa veia que nós também precisamos evitar durante o preenchimento do terço médio. Esse artigo disseca 30 espécimes e mostra mais ou menos o trajeto da veia facial. Ela inicia no canto medial. Nessa região, ela é bem junto ao periósteo e ela pode ser recoberta por algumas fibras do elevador do lábio superior e da asa nasal, que é aquele músculo que nós temos que é responsável em parte pelo sorriso gengival. Então, nessa parte mais superior, ela está supraperiostal e às vezes recoberta por umas fibras do músculo. O que é importante nesse trajeto do terço superior? Quando eu vou fazer o meu preenchimento do tear trough, necessariamente eu estou passando muito próximo à minha veia facial. E é por isso que nós não devemos forçar nenhuma resistência, porque pode ser o trajeto da veia facial. E a lesão da veia facial nessa região leva a um hematoma muito grande, geralmente com consequências clínicas para o paciente, porque acaba tendo uma deposição de hemosiderina, acaba tendo uma microcirculação prejudicada dessa área, então a possibilidade de um edema prolongado é muito grande. Daí o cuidado que a gente tem que ter com a veia facial nessa região. Se a gente for traçar uma linha entre o rebordo orbitário e a veia facial, a gente vai ver que é mais ou menos em torno de 6, 7 milímetros do rebordo orbitário. Ou seja, praticamente na mesma altura do forame infraorbitário. Então, o cuidado com o trajeto arterial infraorbitário já nos ajudaria com o trajeto da veia facial também. Depois, ela passa junto ao processo frontal da maxila, ou seja, um pouco profundamente, ela passa posterior ao músculo zigomático maior e desce em direção inferior, bastante tortuosa, passando pela
parte anterior do masseter. Então, nessa região do terço médio facial, ela se aprofunda, ela é um pouco mais profunda e vai em direção aos ramos faciais, aqueles mesmos vasos que a gente viu ali perto do nervo marginal da mandíbula, perto da artéria facial, está também a veia facial, que então vai na direção cervical. Nesta parte do terço subzigomático facial, ela acaba sendo mais profunda. E é por isso que os preenchimentos realizados no nível subdérmico aí nos dão uma certa segurança. Se a gente quiser traçar o trajeto dessa veia em relação à asa nasal, a gente vai encontrar mais ou menos 21, 22 milímetros da asa nasal. E se a gente quiser traçar em região a comissura, em relação à comissura labial, nós temos mais ou menos uns quase 3 milímetros de distância, 3 centímetros de distância entre a comissura e a veia facial. Portanto, esse é o trajeto que ela faz em nossa face e os cuidados com ela são principalmente no terço superior e manter o trajeto dela, a injeção subdérmica nos planos subzigomáticos, justamente por ela estar mais profunda. Então, esses dois grandes vasos do terço médio nos impactam nos nossos resultados e na nossa segurança clínica. Alguns pontos principais: cuidado com o preenchimento do sulco nasolabial, manter o plano subdérmico sempre protege essa veia facial e movimentos suaves são indicados porque ela é bem tortuosa. Com o movimento suave, eu acabo deixando a minha cânula passar entre as curvaturas dessa veia ao invés de transfixá-la. Então, a suavidade do movimento ajuda muito a proteção da veia facial também. Espero ter contribuído com esses dois artigos em relação à vascularização do terço médio, que são atualizações muito pertinentes para a nossa prática clínica.